Olá, estamos de volta com mais uma edição do Mega Conversa. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Mega Rádio de Vitória da Conquista a professora Tânia do Nascimento. Ela é coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 1 da Nova Escola. Ela tem formação em pedagogia, é especialista em educação infantil e alfabetização e mestrado em ensino. Ela é nossa convidada de hoje para falar sobre um assunto que eu gosto muito e que muita gente ainda não percebeu a importância desse momento na vida da criança na escola, que é exatamente a transição entre a educação infantil e o fundamental. É sobre isso que eu vou conversar com a professora agora. Seja bem-vinda, Tânia, ao nosso programa para falar desse assunto tão bacana. Obrigada, Patente. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade, de estar aqui e poder dialogar com vocês sobre esse momento que, de fato, é muito importante, tanto na vida das crianças quanto das famílias, que é quem vai estar envolvido nesse processo aí de transição. Pois é, sai de um processo que é extremamente lúdico, O ensino infantil é maravilhoso, é todo um processo de descoberta das crianças, Sim. E aí, de repente, ele vai para um outro processo, a avaliação é feita de uma outra forma, o ensino é diferente, quer dizer... Fala pra gente, como é que é o grande desafio aí dessa mudança, Tânia? Na verdade, é um período desafiador mesmo, O ingresso no ensino fundamental, ele é um marco muito importante, Tudo que envolve mudança, na verdade, se torna um marco importante. Então, a criança, ela sai de uma rotina, que é uma rotina mais livre, Uhum. E ela passa para uma rotina mais estruturada. Então, o tempo de permanência em sala é maior, são demandas maiores, a exigência em torno das atividades, Você passa a ter componentes mais estruturados, então Sim. A criança passa a ter aula de português, de matemática, de ciências, de geografia, de uma maneira mais estruturada. Não que isso não acontecesse na educação infantil, porque acontece, mas de uma forma mais tranquila. E no ensino fundamental exige já, essa maturidade maior. Eu trabalhei muito tempo com a educação infantil, o grupo que prepara para o ingresso no ensino fundamental. Sim. E aí é um período de fato assim, desafiador, porém os meninos aguardam assim com expectativa enorme, sabe? Eles querem muito estar lá e quando chegam, primeiro vem a surpresa, Eles chegam muito animados, mas depois alguns acabam falando até por conta da dificuldade, Sim. Por conta das demandas. Mas é um processo muito bacana e assim, vai exigir, uma demanda maior por parte da criança, por parte da família, que é um processo importante que conta aí com essa parceria. Sim, por isso até que é o próximo tema que eu quero conversar contigo. É importante nesse momento essa parceria família com o educador, Tânia? Muito importante, eu sempre falo que a família, quando ela é parceira desse processo, acaba ficando tranquilo para a criança, a criança, claro que ela vai sentir com a mudança, a família vai sentir, mas é importante essa parceria, é importante ter paciência. Eu falo que é um processo que exige, sobretudo, paciência, Sim. É importante que haja acolhimento, é importante validar o que a criança leva, Então, assim, às vezes a criança vai chegar e vai dizer, poxa, mas hoje foi difícil, eu não dei conta. Então, é importante ouvir, é importante incentivar a criança, porque em qualquer situação, A gente, enquanto adultos, quando você passa por um período de mudança ou de transição, isso gera uma ansiedade, isso gera um medo, E aí, mas é importante que a família acolha, que valide, os sentimentos da criança e que diga que o processo é assim mesmo, que vai ser tranquilo. E sem uma cobrança em excesso, sem pressão, Exatamente. Eu sempre falo, Patente, que, assim, esse processo com a criança, ele precisa ser, de fato, tranquilo, Eu digo que no ensino, na educação infantil, a gente já começa a falar sobre autonomia e eu digo que quando o menino entra no ensino fundamental, a autonomia passa de fato a ser a palavra que vai,
acompanhar a criança ali durante todo o processo. E a gente vai trabalhando para isso mesmo, né? Para essa autonomia. Eu sempre digo que a autonomia não é algo que surge do dia para a noite. Eu saí da educação infantil, entrei no ensino fundamental e agora eu sou autônomo. Não é assim. A autonomia é construído, né? Sim. E aí você precisa construir. Precisa ser aos poucos, precisa ser com paciência, precisa ser... Você vai delegando a criança o que ela dá conta de fazer, ou que seja ali na organização do material, que seja em pequenas tarefas. Então, organizar o uniforme quando chega da escola, se preocupar com a atividade, perguntar à criança qual foi a atividade do dia, se já está no momento de cumprir. Então, assim, você vai construindo. E como eu disse, eu acho que a palavra paciência é o que vai fazer a diferença em todo o processo. Porque também você não vai ensinar uma vez e pronto. Agora a criança é autônoma e dá conta e vai estar fazendo. Eu sempre falo que para a gente, enquanto escola, e para você desenvolver autonomia, você precisa de uma rotina estruturada. Então, quando você tem uma rotina estruturada, esse processo de autonomia, ele acaba sendo mais fácil. Eu acho que por isso que para a gente, enquanto escola, é mais fácil isso, né? Porque você tem uma rotina. E, às vezes, em casa, você não consegue manter essa rotina estruturada, logo vai ser mais difícil você conseguir essa autonomia. Mas, assim, com paciência, vai dar certo. Falando aí das habilidades socioemocionais, né? Quais são as mais importantes nesse primeiro momento aí, né, de ensino fundamental? Eu destacaria, assim, a importância de aprender a lidar e a falar sobre as emoções, né? É sempre muito importante a criança falar como ela está se sentindo, o que ela, né, diante daquela situação. Então, assim, até porque ela vai lidar. Quando você passa a lidar com o grupo, você vai ter que esperar a sua vez, vai ter que aprender a se frustrar, né? Eu acho que esse também é o grande desafio, né? Então, assim, a criança vai se frustrar, é claro que ali ela vai ser acolhida, mas é importante mostrar para ela que isso vai acontecer, né? E eu sempre digo que desenvolver habilidades emocionais é tão importante como aprender conteúdo, né? E para a vida, né? E é para a vida, é o que vai fazer a diferença, é o que vai te ajudar a se desenvolver, a se formar enquanto sujeito. Eu vejo isso no meu filho, porque está no primeiro ano e ele está passando justamente, o estudo desse ano está em torno das emoções, né? E, poxa, como a gente já percebe nele, quando ele tem o conhecimento, quando ele chega da escola e que tem já a noção do que é aquilo, nas conversas dentro de casa ele já começa a utilizar. Claro. Isso é fantástico para a criança. É fantástico, né? Eu acredito que quando a criança aprende a nomear o que está sentindo, você consegue ali estabelecer e atuar também, né? Então, é importante falar sobre as emoções, é importante ouvir, é importante validar o que a criança leva, né? Então, isso faz parte dessa construção aí. E a gente sabe que cada criança tem seu tempo de aprender, né? E como, de repente, perceber que uma criança, Tânia, está tendo uma dificuldade nesse momento? Então, eu sempre digo que, assim, a criança tem o seu tempo, mas é importante a gente sempre considerar os marcos, né? Então, assim, que são coisas diferentes. Respeitar a individualidade da criança, né? Entender que ela vai aprender de um jeito diferente. Isso acaba gerando também nas famílias uma ansiedade. Eu sempre digo que é importante você comparar o seu filho com o seu filho, né? Que é como ele cresceu, o que ele está conquistando ali. Então, assim, claro que tem situações que merecem uma atenção. Então, o que eu espero no primeiro semestre? Quais são as minhas expectativas? As minhas não, né? A expectativa do primeiro ano do ensino fundamental. O que você espera? E a partir dali, se você percebe que a criança não está, né, claro que precisa de um olhar cuidadoso. Nós estamos falando de fase de transição, então tem crianças que vai demorar mais para ingressar, para estar ali dentro do que você espera para essa fase, né? Mas, assim, é importante ter um olhar atento, um olhar cuidadoso. Eu acredito muito na parceria entre família e escola, eu acredito que esse é o caminho, então é importante estar dialogando. Se você percebeu que, olha, eu acho que isso aqui não está acontecendo da forma como deveria acontecer, é importante que vá à escola, é importante que a escola também faça esse caminho, né? Sim. De estar sinalizando para as famílias o que é esperado e se a criança não está alcançando. E aí, caso seja necessário, é importante buscar. Se a escola entender que
a atuação dela está sendo insuficiente, que a da família, é importante buscar a ajuda de um outro profissional. A gente poderia dizer que esse contato aí com novas disciplinas, professores, né, colegas, muitas vezes diferentes, né, que vão chegando nessa fase também, essas descobertas, elas contribuem para o desenvolvimento do aprendizado e da personalidade dessa criança, Tânia? Claro, né? A convivência, ela vai sempre ajudar, né? Com os pares, né? É onde a criança, de fato, ali ela aprende, é na disputa, é se posicionar. Então, são esses momentos que sim, que vão ajudar nesse processo de formação, né? Eu sempre falo que a escola é a sociedade das crianças, né? Onde ele vai aprender a dizer o que gosta, o que não gosta, se posicionar, porque ele convive com os pares. É onde vem a frustração, é onde você precisa de fato se posicionar, porque quando você convive só com o adulto, ali há uma tendência, assim, quando você está com a criança, a atender, a acatar o desejo da criança, né? E quando ele está convivendo com os pares, não. Ele vai precisar disputar, ele vai precisar dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Então, isso é fundamental para a criança. E qual é o papel da família no acompanhamento das tarefas escolares, sem substituir, evidentemente, a responsabilidade da criança de fazer? Porque tem situações e situações. Tem pais que respondem logo para se ver livre e tem pais que nem acompanham, deixam os meninos, né, vamos dizer, soltos para fazer. Né? Como que deveria ser esse processo? Então, Patente, eu sempre falo que existe o modelo real e o modelo ideal, né? No modelo ideal, o acompanhamento com a atividade de casa é sempre desafiador, porque a criança, ela acaba se enquadrando na rotina do adulto. Então, assim, no modelo ideal, a criança teria que fazer a atividade num tempo, sempre no mesmo horário, que fosse em um local organizado, que nunca fosse depois do momento da escola, por exemplo. A criança passa a tarde inteira na escola, ele chega em casa, vai cumprir a atividade, provavelmente ele não vai render, porque ele vem de 4 horas de estímulo, né? Só que quando eu falo no que é real, muitas famílias não têm condição de fazer em outro horário. E, às vezes, aquele é o único momento que, de fato, você pode acompanhar seu filho, né? Mas, assim, é importante que, ainda que seja nesse cenário, que seja em um lugar estruturado, que a criança tenha ali um espaço, sem distratores, que ele vá sentar, mas que não seja na cama, que não seja em um local onde esteja acontecendo outras atividades, que ele tenha uma TV ligada. Que tenha uma TV ligada, que ele entenda que ele está ali para fazer a atividade, né? E nesse momento também é importante a troca, é importante você sempre conversar, saber o que seu filho está aprendendo, né? Então, essa troca é fundamental. Como foi? Ontem eu até estava conversando com a mãe e ela falou, nossa, você acredita que quando minha filha estuda eu ainda tenho que ouvir ela explicando tudo? E é justamente esse processo. E é claro que tem dias que você está mais cansado, né? Mas, assim, é importante sempre ouvir, Isso sabe? que eu falei, como é importante ouvir a criança, né? Eu tenho um prazer enorme de estar ouvindo meu filho explicar, porque, assim, não só por a questão de entender que ele está aprendendo aquilo, mas como ele está assimilando aquilo. Claro, né? e do quanto você pode contribuir ali também, exatamente. Né? Então, assim, é uma troca importante. Aí, por isso que eu sempre falo, que existe o cenário ideal, mas existe o real, e a gente sabe que a maioria das famílias, infelizmente, tem outras demandas, mas, assim, eu sempre digo que quando você parar para fazer a atividade, que você aproveite aquele momento, que seja um momento prazeroso, sabe? Que não faça ali correndo, ou com um celular, com a atenção, dando bronca, ou com a atenção voltada para outra coisa. Eu sempre falo que a função do adulto, você precisa entender que você é o adulto, né? E que você consegue lidar melhor com suas emoções. Então, quando você percebe ali que, eu estou sendo muito incisivo. Eu vejo que a criança não compreendeu e eu quero que ele responda. Então, é importante sempre respirar, dar uma pausa, falar, dá uma voltinha aqui e volta para a gente terminar a atividade, né? Porque senão você não vai conseguir. Porque quando a criança fica, de fato, estressada, ou então, às vezes ela não está dando conta. E aí, por isso que eu falei para você anteriormente, é importante a parceria com a escola. Porque se isso acontece, é importante sinalizar para a escola, manda um recadinho no livro,
na agenda. Então, isso aqui não ficou sistematizado, eu não consegui. Então, é importante essa troca nesse Já tive processo. essa experiência de repente, assim, eu como professor atuei F2 ensino médio, e aí chegam formas diferentes de ensinar, né? E chegam muitas vezes atividades que eu já mandei escrito lá na agenda do meu filho, para não soube como explicar isso, para exatamente não explicar. Eu sabia o assunto, mas o medo era explicar de uma forma que ele ia confundir com o que ele está aprendendo na escola. Então, até isso, a gente precisa tomar cuidado em casa. Exatamente. Né? Eu sempre falo, na dúvida, não faça. Não faça, exatamente. Né? Então, assim, até porque você vai estar construindo conceitos na criança, né? E é importante que eles sejam bem sistematizados. Então, ficou com dúvida, não faça. A gente falou agora há pouco aí sobre uma coisa que, a partir de 2020, explodiu em todo mundo, que foi o uso de telas. Né? E aí há uma preocupação muito grande. Eu conversava, outro dia entrevistei, né, o Dr. Jaime Rosenblatt, um dos grandes oftalmologistas do Brasil, e ele falou de uma nova pandemia, que seria a pandemia de pessoas com doenças na visão por conta do abuso das telas, né? Que foi provocado, entre aspas, que já havia, mas foi ampliado muito mais com a pandemia. Como controlar, de repente, essa questão da tecnologia, de repente com brincadeiras, com estudos, né, de uma forma diferente para que essa criança não seja prejudicada? Então, Patente, esse é um grande desafio, né? Porque nós estamos falando de nativos digitais. Exatamente. Né? Eles já nasceram e estão inseridos nesse contexto, né? Esse é um desafio enorme, mas eu acredito, assim, que a tecnologia, ela pode ser uma aliada quando ela é utilizada e há uma intencionalidade nisso, Sim, né? Claro. Mas é importante ter, assim, a ciência que o que ainda continua sendo importante para o desenvolvimento é o brincar, né? É o contato com o outro. Então, assim, nada substitui esse contato nessa formação, né? Então, e isso é interessante porque quando você oportuniza a criança essas vivências que são brincadeiras, que é a troca ali com o outro, ele acaba nem sentindo falta, assim. Claro que se tem um momento da tela, ele vai fazer. Sim. Mas, assim, para a construção do conhecimento, essa interação, ela é fundamental, sabe? E não tem nada, assim, que vá substituir. Essa troca com o outro ainda é o que vai, de fato, né? Eu diria, assim, que estabelecer coisas que a tela não vai trazer. Sim, com né? certeza. Esse contato com o outro é fundamental. Eu vou entrar num tema aqui agora que não estava na nossa pauta, mas que eu acho que é interessante da gente tocar. Vamos falar de Copa do Mundo. Gente, a gente está vendo, na minha época de criança, a Copa do Mundo era um negócio que passava até despercebido. Se assistia a alguns jogos, mas não havia um envolvimento como tem hoje. Meu filho tem 6 anos e ele sabe o nome de jogadores de todos os países, sabe o nome dos 48 países que estão na Copa. Ele escreveu na parede de lá de casa o nome das seleções e a campanha nas eliminatórias. Sim. A parede virou realmente um grande mural. A gente tem impresso figuras de atletas para colorir, e eles passam muitas vezes a tarde inteira fazendo isso. Aí quando você falou, se tem como você evitar a tela sem criar, de repente, vou lhe proibir, não é isso? Exato, até mas porque não tem como, não tem né? como. Aí você, de repente, dá uma possibilidade, e os meninos passam horas naquele lazer, naquela diversão, e como isso ajuda, de repente, no estudo, na escola, Exato. né? É porque, assim, na verdade, você usar a tela acaba sendo um recurso mais fácil, né? Exatamente. Porque você brincar demanda o outro, você precisa estar ali na troca, né? Não tem então, jeito, não tem como. Vou lhe ensinar a brincar, mas vou ficar aqui, né? Só olhando. Não dá para ser assim. O que a tela favorece nesse sentido, porque quando você entrega, você não precisa estar ali trocando, né, com a criança. Mas, de fato, para os meninos tem sido um momento assim, eu também não me recordo enquanto criança desse envolvimento, né? Mas na escola eles não falam em outra coisa. Ontem quando eu cheguei na escola, eles falaram, Tânia, você assistiu o jogo? Exatamente. Então, assim, foi a primeira experiência do meu filho de 6 anos de assistir um jogo inteiro. E ele não conseguiu ir dormir antes de terminar o jogo, de comentar comigo o jogo. Inclusive, porque o gol do Panamá foi bonito, porque o goleiro falhou em tal coisa. Quer dizer, então,
para essa meninada está sendo uma experiência incrível, né? Está sendo uma experiência incrível, né? E, inclusive, lá na escola, nós vamos fazer uma atividade, né? Na quarta-feira, aproveitando o momento aí, porque eles não falam em outra coisa. É do álbum de figurinhas, é dessa figuras troca, que são né? legendas. Exatamente. Enfim. E aí, aproveitando esse momento, a escola vai estar oportunizando na quarta-feira um momento de troca lá entre eles. Eles vão poder levar o álbum de figurinhas e vão poder trocar lá entre os colegas, né? Então, a gente vai aproveitar, porque, inclusive, eu li um post outro dia falando sobre a importância desse momento também na interação, sim, né? Claro, então, assim, você tira, de fato, o foco aí de um momento que a criança poderia estar ali numa tela e você tem a troca com o outro. Inclusive, né? Não só na questão quando discute ali o álbum, mas da troca de figurinha, do brincar, de bater figurinha, que é uma coisa bem antiga. Eu falava que todos os dias que eu chego para buscar os meninos, tem lá 4, 5, 6 meninos no chão, batendo figurinhas. Então, eu acho que isso tem sido realmente, e a escola soube aproveitar do momento para criar situações. Né? Eu acho isso fantástico. Né? Isso é maravilhoso. Isso é que faz, de fato, o aprendizado ocorrer, com certeza, né? Eu todos acho os espaços, aproveitando as situações, né? Até porque eles não falam em outra coisa, então eles ficam na sala, cortar, né? Não dá para dizer, não, nós não vamos falar sobre, né? É verdade. Então, é de fato aproveitar o momento e ali também trabalhando outras questões, né? Porque você vai aprender a trocar, a dizer o que é essa, não quero, isso não vale a pena, eu já tenho essa. Então, essa troca é fundamental. Que bacana. Tânia, eu queria que você deixasse para a gente finalizar orientações aí para os pais, né? Nesse processo de transição para o ensino fundamental, para que seja vivido de maneira positiva na família. É claro que durante a nossa entrevista você já falou de várias coisas, né? Mas principalmente para que estimule a confiança, que estimule a curiosidade, o prazer de aprender nessas meninas, né? Patente, eu acho que a palavra de fato é paciência, sabe? Não é um processo fácil, é um processo que vai demandar. Eu acredito que agora sim, nós estamos aí com 6 meses já, né, de aula. Então, quem ingressou esse ano no ensino fundamental já tem aí 6 meses de uma jornada construída, né? Claro que respeitando a individualidade, eu entendo que para algumas crianças o processo foi mais tranquilo. Para outras, tem crianças que ainda estão nesse processo, né? Nesses primeiros 6 meses aí, que corresponde a uma unidade, a alguns dias. A gente tem sempre esse olhar mais cuidadoso, né? Mas, assim, é um momento que vai exigir paciência, confiança, né? A família precisa confiar também de como a escola está conduzindo esse processo, né? Com certeza. Eu sempre falo que a criança, tem dias que ela vai dizer, não quero ir para a escola hoje, né? Isso é natural, mas é importante também um olhar atento sobre a persistência disso, né? Então, a criança dizer, hoje eu não quero ir, tudo bem. Mas, quando isso é recorrente, causa um sofrimento na criança, então é importante também ter esse olhar atento e cuidadoso, né? Mas é importante também incentivar a criança. Você validar o que a criança leva, também não é dizer assim, então... já que está difícil, então hoje você vai ficar. Mas é você incentivar, dizer que isso faz parte do processo, que é assim mesmo, que daqui a pouco ele já vai estar fazendo tudo tranquilamente. E isso, de fato, acontece, né? Porque, assim, como eu te falei, quando os meninos chegam, eles chegam muito animados. Mas depois, quando vem a demanda, eles falam, aqui tem muita coisa, né? Então, assim, vai exigir de fato da família muita paciência, muito incentivo. É importante sempre incentivar, e que mudança é assim mesmo, né? Mas é importante também a parceria da família com a escola. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer com que a criança se sinta segura, né? E que a família também, porque é importante que a família também sinta confiança no espaço, sinta confiança na escola. Então, precisa ser uma relação de confiança para que o processo seja tranquilo, tanto para a família e para a criança, que é o principal, né? Ela precisa estar confortável, precisa estar feliz. Eu sempre falo que para você aprender, você precisa estar bem. Com certeza. Então,
É isso que é importante. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Quando precisar, estou sempre aqui. Eu conversei com a professora Tânia do Nascimento, coordenadora pedagógica do F1 da Nova Escola. Ela que é pedagoga, ela é especialista em educação infantil e alfabetização e mestrado em ensino, falando sobre a importância dessa fase da transição da educação infantil para o ensino fundamental. Voltaremos a qualquer momento com outra edição do Mega Conversa.